Rio de Janeiro, Brasil, 1935. Espiões soviéticos estão infiltrados se preparando para um grande golpe. Implantar o comunismo no Brasil. Primeiro passo, atrair manifestações populares. Segundo, tomar os quartéis. Terceiro, aliciar altas patentes do exército brasileiro. Por fim, derrubar Getúlio Vargas. A União Soviética confia todo o seu plano nas mãos de um brasileiro, Luiz Carlos Prestes. Bom, e deu tudo errado. Primeiro, porque o Prestes contava que o povo ia apoiá-lo, mas pouca gente queria virar comunista e pouca gente ficou sabendo que haveria um golpe. Segundo, porque os quartéis não aderiram. Eles amanheceram quietinhos e ninguém saiu para a rua no dia do golpe. E terceiro, os militares de alta patente, que era quem importava, ficaram em casa, ficaram de pijamão em casa e se saíram foi para reprimir o possível golpe de Estado do Luiz Carlos Prestes. E foi um tremendo tiro no pé, porque depois dessa fanfarronice toda, o Getúlio Vargas saiu mais fortalecido. Luiz Carlos Prestes foi o líder comunista mais conhecido da história do Brasil. E assim como Lenin na União Soviética e Fidel Castro em Cuba, tentou tomar o poder e instaurar o comunismo no Brasil. Esse levante, em novembro de 1935, ficou conhecido como a Intentona Comunista. Eu acredito que a Intentona Comunista ela foi uma intentona exatamente porque ela foi mal sucedida e ela foi mal sucedida pela absoluta incompetência de Luiz Carlos Prestes. Pouca gente sabe, mas o Prestes, em 1935, ele recebia dinheiro do Stalin. Quer dizer, tem arquivos da União Soviética mostrando que todo o grupo, a conspiração no Rio de Janeiro, eles recebiam dinheiro do Stalin. O Prestes foi, na minha opinião, não pertenço a nenhum partido político, não sou do PT, não sou do Partido Comunista. O Prestes foi um patriota, um idealista, porque ele se sentiu revoltado com a miséria do povo, a injustiça social. Mas dizer que o Prestes era um aventureiro, um homem sem escrúpulos, um homem que não tinha um ideal, isto é um absurdo. E o Getúlio queria dar a chefia militar do movimento de 30 ao Prestes. Mas o Prestes já tinha se convertido ao comunismo, tinha uma visão crítica muito grande daquilo tudo, né? E ele não queria participar. Mas pressionado pelos colegas, ele participou desses dois encontros e ele próprio reconhece que ele tratou o Getúlio com muita rudeza, né? Ele estava ali só para confirmar o que ele já sabia, que ele não queria participar. Até ele reivindica um financiamento para comprar armas. Através do Oswaldo Aranha, o Getúlio faz chegar a ele 800 contos de réis, que era uma pequena fortuna na época, mas o Prestes guarda esse dinheiro, né, e vai acabar levando esse dinheiro para a União Soviética e doando esse dinheiro à Internacional Comunista, né? Inclusive, quando ele é preso, em 1936, num dos julgamentos dele, quando essa revolução foi uma revolução financiada pela União Soviética, ele disse, não, quem financiou a revolução foram os 800 contos que o Oswaldo Aranha me deu. Agora, vocês vão investigar de onde ele tirou esse dinheiro? Né? Evidentemente, nunca se procurou saber de onde vinha esse dinheiro, né? Porque, então ele disse, quem financiou a Revolução de 35, ele disse ironicamente, sarcasticamente, foi o Oswaldo Aranha, que me deu 800 contos, que eram suficientes para pagar as passagens, etc, etc. Então a União Soviética resolve apostar na aventura revolucionária no Brasil. Eles mostram como as expectativas eram delirantes, né? A ideia era de que o Brasil realmente ia explodir a qualquer momento e que era preciso uma intervenção de vanguarda para provocar uma revolução social. Certo exagero nesses informes. Completo. Uma coisa assim, completamente em desacordo com a dinâmica da realidade. Ele cometeu erros absolutamente primários nessa tentativa de tomar o poder. Ele chegou a falar sobre os planos dele, das quarteladas, né? Ele chegou a falar isso para pessoas que não tinham a menor intenção de participar de uma revolução e que estavam basicamente satisfeitas com o governo Vargas. Isso significa que ele vazou os próprios planos para o inimigo. Contou para várias pessoas, para quem não deveria ter contado,
que haveria um golpe. Isso fez o governo se preparar, criar a oposição mais forte que o próprio golpe. Ninguém ajudou mais o Getúlio Vargas que o próprio Luiz Carlos Prestes. Um agente da polícia do Getúlio Vargas infiltrado naquele grupo comunista não faria tão bem para sabotar a conspiração comunista quanto o Prestes. As agências estrangeiras já sabiam do golpe, o governo já sabia, todo mundo sabia, entendeu? E tudo por causa da incompetência dele. E ele achava que realmente era capaz de tomar o poder simplesmente de fazer uma revolução graças à aura lendária dele. Ou seja, quando as pessoas soubessem que era ele que estava conduzindo aquela revolução, todos os brasileiros iam se juntar a ela. Ele acreditava sinceramente nisso. E não era o caso, né? As trapalhadas do Luiz Carlos Prestes também influenciaram a vida dos agentes comunistas que vieram aqui para o Brasil. Pois é, assim que a intentona comunista deu com os burros na água, ele deveria ter fugido, ter pelo menos saído do Rio de Janeiro. Mas ele tinha, acho que, um senso de superioridade, achava que sempre estava certo, que nada aconteceria de mal com ele e continuou no Rio, né? Assim ele facilitou a prisão dele próprio, de outros agentes comunistas do Partido Comunista do Brasil e da Olga. A Olga Benário, né, uma revolucionária alemã que foi para o exílio na União Soviética. Lá ela tem uma formação militar de alto nível, né? Então ela é uma militante da Internacional, muito bem formada, com cursos de paraquedista, de pilotagem de avião, de um esquema muito mais profissional, um quadro do Exército Vermelho. É nessa qualidade que ela vem se disfarçando de mulher do Prestes para supervisionar a segurança do Prestes. Só que Prestes não ouve os conselhos de Olga e resolve não fugir do Rio de Janeiro, mesmo sabendo que toda a polícia de Vargas estava atrás dele. E atrás dele eu quero dizer vivo ou morto. Ele raramente escutava conselhos, ele não escutava as pessoas, ele escutava sempre as mesmas pessoas. E essas pessoas eram meio que impressionadas com ele e tal, não sei o quê. Então ele tinha uma fé muito grande em si próprio. E essa fé me parece que era bastante injustificada. Ela é presa, afinal, em março de 36, né, com o Prestes. E daí a meses dá-se a deportação infame, né? Porque ela estava grávida de um brasileiro, a lei proibia a deportação dela. Os advogados recorrem e o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, confirma a deportação de Olga Benário, que morreria no campo de concentração nazista já em 1942. Talvez quem pudesse ter salvado a Olga era o Luiz Carlos Prestes se mandando do Rio de Janeiro assim que o golpe fracassou. Mas ele continuou lá e achando que estava tudo bem, que não ia acontecer nada, e assim custou a vida da mãe da sua filha. O brasileiro estava precisando tanto de um modelo de uma mulher heróica, já que além da Maria Quitéria e mais algumas outras, nós não temos muitas, né? Então aí quando apareceu aquela biografia do Moraes sobre a Olga, todos elegeram a Olga como uma espécie de Joana d'Arc bolchevique, né? A mártir da Revolução. E ela não foi nada disso, né? Ela era uma mulher que entrou no Brasil para matar a gente, para dar um golpe de Estado junto com o companheiro dela. Mas acontece que o brasileiro tem a carência dessas figuras, assim, que se espelhar, exatamente porque não tem, né? Porque não tem muito. E muito pouca gente protestou nesse momento, né? De modo geral, as pessoas progressistas e de esquerda estavam silenciadas ou já na cadeia, em função da repressão ao movimento de 35, né? Bom, o Brasil tinha uma triste história de deportações. Desde a Primeira República, deportavam-se descendentes ou italianos ou espanhóis, né, envolvidos em lutas operárias, em lutas sociais. Né, e mesmo depois da Revolução de 30 até 35, houve dezenas de deportações. Né? A história da deportação no Brasil é desgraçadamente densa. Né? A sociedade brasileira, os governos brasileiros, né, expulsavam imigrantes, né, para as suas nações de origem. E no caso da Olga Benário foi mais infame ainda, porque já havia o nazismo na Alemanha. É verdade que ainda não tinha sido definida a chamada solução final, vai ser anos mais tarde que isso vai acontecer, mas você mandar para a Alemanha uma revolucionária que, além de comunista, era judia, para um regime antissemita,
né, e anticomunista, né, quer dizer, realmente foi uma infâmia, né, que o governo, os varguistas, as pessoas simpáticas ao Vargas e ao trabalhismo no Brasil sempre tendem a ocultar essa infâmia. Não foi bem ele, foi o Filito Miller, que era o chefe da polícia e era um simpatizante, claro, do nazifascismo, né, mas, afinal de contas, quem nomeou o Filito era o Getúlio. Né? E foi o Getúlio que teve a última palavra. Então, isso foi uma decisão triste. Agora, não foi dele exclusivamente, né? O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, deu aval à deportação de Olga Benário, que morreria no campo de concentração nazista já em 1942. O Prestes dizia que ele tinha que superar, né, a amargura pessoal. Ele sabia que a mulher dele tinha sido morta, ele soube logo depois de ser anistiado, né, que finalmente veio a notícia, a Olga morreu realmente no campo de concentração nazista. Então, aquela amargura era forte dele em relação ao Getúlio, mas ele dizia, eu sou um líder político, não posso deixar os meus problemas pessoais superarem os interesses políticos do meu partido. Prestes aparece pela primeira vez na história do Brasil em 1922, em um movimento chamado de tenentismo. Tudo que ele se propôs a fazer, ele não conseguiu. Por exemplo, a ele foi oferecido o comando militar da Revolução de 30. Ele negou. Ele achou que não vai ter revolução nenhuma, eles são os burgueses, não sei o quê. Pois houve a Revolução, ela foi vitoriosa e Getúlio Vargas chegou ao poder e governou por 15 anos. Aí depois o próprio Prestes tentou ele tomar o poder, na intentona, em 35. Ficou encarcerado durante 9 anos. Quando ele saiu, aí ele resolveu apoiar Getúlio Vargas. Só que aí Getúlio Vargas foi derrubado. Aí, em 46, o Prestes, ele se elegeu senador, foi o único cargo político que ele ocupou na vida. 2 anos depois, ele foi cassado. Aí ele se tornou secretário-geral do Partido Comunista, também em 46. O Partido Comunista caiu na ilegalidade, em 48. Anos depois, ele apoiou o Jango. O Jango foi deposto. Aí ele apoiou o Brizola para governador do Rio. Brizola ganhou, mas ele brigou com o Brizola, entendeu? Ele não dava uma dentro, sabe? Ele foi um grande perdedor, na verdade, né? Mas isso para a esquerda é até interessante, né? Porque isso permite uma vitimização e a esquerda, ela aprecia muito uma vitimização. A atrapalhada mais trágica do Luiz Carlos Prestes foi o assassinato da garota Elza. Era uma garota de mais ou menos 15 anos que namorava o Miranda, que era o chefe do Partido Comunista. Ela foi presa por algum tempo e depois liberada pela polícia do Getúlio. Como ela não tinha sido torturada, Prestes começou a achar que ela estava colaborando com a polícia. E por cartas com os conspiradores que viviam com ela, em outra parte do Rio de Janeiro, na periferia do Rio de Janeiro, ele os forçou a executá-la, né? Eles pegaram uma corda de varal, a enforcaram e a enterraram no quintal. Esse caso virou um escândalo nos anos 40, alguns anos depois. Todos eles admitiram a morte da Elza. E é estranho que hoje a gente não conhece esse personagem. O Brasil não conhece essa menina que morreu de forma tão dramática quanto a Olga. A gente só conhece a Olga. Por que será? Outra coisa que eu quero enaltecer no Prestes, a sua coerência. Foi coerente até o fim da sua vida. O que não acontece com nossos políticos. Político, eu costumo dizer, político honesto aqui no Brasil é aquele que, quando se vende, permanece fiel ao comprador. E alguns políticos aqui no Brasil não se vendem, alugam-se. Com o perdão do trocadilho, a coluna Prestes não prestou pra nada, né? O Cavaleiro da Esperança. Puta que nome brega. Eu até hoje não entendo para que serviu a coluna Prestes. O que exatamente eles queriam? Eles ficaram lá meses e meses rodando o sertão, incomodando as populações que eles encontravam pelo caminho. Tem relatos de que eles assaltavam, roubavam gado dos vilarejos. E para que tudo isso? Quer dizer, o que de fato aconteceu? Teve algum embate com alguma cidade importante? Derrubaram algum governo? Ainda hoje eu não consigo entender para que serviu a coluna Prestes. Para que serviu a coluna Prestes? Em 1924, alguns revoltosos do tenentismo formaram uma coluna e atravessaram o Brasil. Mas, para quê? Olha, assim, do ponto de vista prático,
com o perdão do trocadilho, a coluna Prestes não prestou para nada, né? O propósito dessa coluna foi formar um exército revolucionário, assim, colhendo pessoas ao longo do Brasil, nas regiões mais longínquas, né, e mais carentes, aglutinar soldados para formar um novo exército para combater o exército brasileiro e, naturalmente, tomar o poder e transformar o Brasil numa ditadura do proletariado, né? Bem, a coluna Prestes ela é resultado do movimento tenentista. E o que eles queriam, os tenentes, né? Eles eram nacionalistas, né? Eles tinham muita crítica em relação à subserviência dos governos frente à Inglaterra e frente aos Estados Unidos, né? Eles achavam que o governo vivia de joelhos frente a essas potências, né? Então havia uma crítica muito grande de ordem nacionalista, né? Eles tinham também uma preocupação muito grande na modernização econômica do país. Eles consideravam que aqueles governos da Primeira República eram dominados pelos latifundiários, e isso era abriu uma perspectiva de atraso permanente, de reprodução do atraso no Brasil. Então era preciso modernizar o país, industrializar o país, né? E finalmente eles tinham também uma preocupação muito importante, né, com a honestidade no trato dos dinheiros públicos, né? Então você tem, portanto, uma crítica de ordem nacionalista, modernizante, luta contra a corrupção e luta contra eleições limpas, né? Ou melhor, contra as eleições roubadas, né? Pelas eleições limpas, né? Então eu diria que são 4 elementos do ideário dos nossos tenentes, né? Eles têm muito essa ilusão de que eles conhecem o Brasil, mas a coluna Prestes caminha pelo Nordeste. Eles não tinham noção de como é que era a miséria e a ignorância e o analfabetismo e a dureza e a violência da vida no interior do Nordeste. Então eles tinham a ilusão de que eles passariam o Brasil em marcha, reuniriam uma quantidade de pessoas ao seu redor gigantesca e marchariam contra o Rio de Janeiro e tomariam poder. Só que esse objetivo inicial, eu acho que, como não deu certo, a coluna passou a ser um fim em si mesma. Eram homens fora da lei, que estavam sendo perseguidos pelas autoridades, pelos governos. Então eles começaram a pilhar e a invadir propriedades, roubar gado, roubar cavalos, estuprar mulheres, etc. Porque realmente a coluna passou a ser um fim em si mesma. Eles passaram a viver daquilo, né? A viver, eles se tornaram os bandoleiros. É curioso que para a história tenha virado a coluna Prestes, porque na verdade era a coluna Miguel Costa. O comandante-geral da coluna era o Miguel Costa. E Prestes não discutia isso. Eles eram todos militares. Era muito claro quem estava no comando. O Prestes era o número 2. Eu, na biografia que escrevo sobre o Prestes, eu digo que a coluna é Miguel Costa Prestes, né? Porque o comandante-geral da coluna era o Miguel Costa e o Prestes era o chefe do Estado-Maior. O Prestes tinha um talento para a guerra de movimento, né, maior do que a do Miguel Costa. Mas ele nunca pôs em questão a liderança do Miguel Costa. Então eu acho mais justo atribuir o comando à dupla e não apenas ao Prestes. E o Miguel Costa era um homem da força pública, ou seja, em termos atuais, da polícia militar. Tá? Então, aqueles oficiais do Exército, eles tinham um certo constrangimento de serem comandados por um PN. Pois é, se eles queriam uma educação melhor, se eles queriam um voto secreto, esse não era o melhor jeito de conseguir. Se você quer educação melhor, se você quer voto secreto, faz um protesto. Ou então você arma um episódio de violência na cidade para abalar o governo em casos mais extremos. Mas fazer uma cavalgada por milhares e milhares de quilômetros pelo sertão, qual que é a utilidade disso? A coluna Prestes durou 2 anos e circulou o Brasil de 1925 a 1927. Eles vieram lá do Mato Grosso, passaram por Goiás, atravessaram vários estados nordestinos, desceram pela Bahia, entraram em Minas Gerais, voltaram pela Bahia e fizeram um retorno de novo até finalmente se exilar na Bolívia. E o que acontece, na verdade, é que eles descobrem que é um problema logístico dificílimo você manter aqueles poucos milhares de pessoas da coluna alimentados diariamente. Eles descobrem que as pessoas não necessariamente querem se juntar àquele projeto, estão mais preocupadas em conseguir a comida do dia seguinte do que em
implementar a democracia no Brasil. É um nível de violência e de brutalidade muito grande. Não tinha como dar certo. Frequentemente, a chefia da coluna tinha muito cuidado em evitar saques, em evitar estupros, né? Havia um código de honra muito sério na coluna e muitos colunistas foram, às vezes, punidos por infringir esse código. Mas não era incomum que houvesse infrações. É preciso reconhecer. É difícil você ter uma guerra generosa, né? As guerras são momentos de violência, de arbitrariedades, né? As pessoas estão sob tensão, sob perigo, né? E aí são levadas a cometer atos que em condições normais não cometeriam. O que não impediu que às vezes a coluna fosse às vezes bem recebida. Por exemplo, a coluna, ela quando chegava num vilarejo, queimava os instrumentos de tortura encontrados nos vilarejos. É muito impressionante o relato do escrivão da coluna, né, em que ele conta, né, que eles passaram ao longo do tempo em que percorreram o Brasil por cerca de 500 pequenos vilarejos, né, e em nenhum deles, né, eles não encontraram nas cadeias locais instrumentos de tortura. Né, em nenhum deles. Raramente encontraram escola, mas sempre encontraram cadeias. Né? E nas cadeias, sempre instrumentos de tortura. Então, eles queimavam esses instrumentos de tortura e isso era uma coisa boa para a população local. Eles também, frequentemente, queimavam os arquivos que davam conta dos tributos a pagar. Né? E isso fazia felicidade dos devedores. Né? Mas, fora isso, eles sempre foram muito tímidos do ponto de vista do incentivo às lutas dos camponeses. Agora, é uma coluna militar e militares jovens, extremamente bem preparados. Não esquece que a gente está falando dos oficiais, que são os melhores da escola preparatória de oficiais do Exército. Então, extremamente bem preparados do ponto de vista técnico, mas pessoas com 24, 25 anos. E isso faz uma imensa diferença. Mas como foi feito um grande trabalho de propaganda em cima, ela passou a ser a coluna épica. A coluna que inspirou Mao Tse-tung 20 anos depois. E não foi nada disso. Isso foi simplesmente o que ficou da propaganda que a esquerda fez. As escolas brasileiras no ensino médio ensinam até hoje que a coluna queria mobilizar a população contra as oligarquias, que no caso são as elites. Luiz Carlos Prestes passou a ser conhecido como o Cavaleiro da Esperança. Puta que nome brega. Mas se você pensa que são rapazes de 20 e poucos anos do sul do país que não conheciam o interior do Nordeste, eles tinham noção de que era um país injusto, eles não sabiam o que era tanto. Eles não tiveram informação o suficiente para avaliar. Eles foram no romantismo da juventude e deram com a cara no chão. A coluna Prestes, que percorreu o Brasil durante quase 3 anos, da qual fazia parte o Siqueira Campos, o Juarez Távora e outros, ela teve um grande efeito, produziu um grande resultado, porque repercutiu não apenas no Brasil inteiro, mas no mundo inteiro, mostrando que aquele governo era autoritário, agia como se fosse um governo nazista. Agora, claro, a propaganda comunista diz que não, que eles foram para conscientizar a população. Não conscientizar nada, eles foram oprimir a população. E fizeram com que a população, que já era miserável, ficasse mais miserável ainda e tivesse horror à simples palavra revolução. Houve um certo momento em que o padre Cícero, que tinha muito prestígio no Ceará, tentou recrutar o Lampião, não é, para combater a coluna. Foi aí que o Lampião, inclusive, ganhou a patente dele de capitão. Mas o Lampião, embora tendo dito que ia participar, sim, da perseguição da coluna, não há evidências de que ele tenha participado da perseguição à coluna. Ele ganhou armas, ganhou munições, mas ficou na dele. Virgulino Ferreira, pernambucano, casado com Maria Bonita. Lampião nunca foi nada. Um moleque, um salafrário, um canalha, um ladrão de péssima qualidade.
Ah, esse cabra você conhece muito bem. Virgulino Ferreira, o famoso Lampião, o Robin Hood do sertão. Lampião nunca foi nada. Um moleque, um salafrário, um canalha, um ladrão de péssima qualidade. Lampião, o herói do sertão. Só que não. Bem, a história tradicional vocês conhecem. Virgulino Ferreira, pernambucano, casado com Maria Bonita. Eles lideravam tropas de cangaceiros que se rebelavam contra a opressão do governo, combatendo sempre a favor dos pobres e desprotegidos do sertão, lutando sempre contra os coronéis. Mas será que foi assim mesmo que aconteceu? Era uma terra de ninguém, sem lei, absolutamente fora do mundo, fora do contexto, fora da realidade. O sertão não existia para os grandes centros do país. E eles viveram numa sociedade desorganizada, sem assistência, sem educação, sem saúde. E o futuro de todo jovem era o crime. Não havia emprego, não havia futuro. Então, quase todo jovem, aqueles que não iam para a agricultura lutar contra a terra adusta, seca, iam para o crime. Lampião dizia sempre e disse na morte do seu pai, o Zé Ferreira: quanto mais eu mato, mais eu gosto. Minha vida agora é matar. Ele tinha essa psicopatia. Ele era mau, ele era ruim, ele era perverso. Ele sabia de matar e gostava de matar. O famoso historiador inglês Eric Hobsbawm, famoso, né? Todo mundo conhece. Esse cara é muito famoso mesmo. Tipo Pelé. Chegou a classificar o Lampião como um bandido social, a versão brasileira de Robin Hood. Essa comparação é absolutamente impossível. É absolutamente impossível, desde as suas origens. Lampião roubava dos pobres para dar aos ricos. Existem assentamentos nos cartórios de Antas, no interior no estado da Bahia, onde Lampião forçou a um pobre proprietário de terra fazer a venda a um coronel, a um grande latifundiário. Lampião não tinha nada disso, nenhuma característica. Segundo Ranulfo Prata, médico sergipano, que escreveu um livro quando ele ainda vivia, quando o Lampião ainda vivia, que ele criou um método dolorido de matar as suas vítimas e matou 7 de uma vez só em queimadas, enfiando um punhal de 76 centímetros. Eu tenho esse punhal, não sei se originalmente realmente pertenceu a ele, mas está comigo. 76 centímetros de profundidade. A pessoa urrava de dores e morria instantaneamente. Em 1926, a coluna Prestes, lembra? Estava prestes a chegar no Nordeste, mais especificamente no Ceará. O líder religioso Padre Cícero acabou contratando o Lampião em nome do governo federal. Tudo isso para tentar pôr um fim no movimento Prestes. Tudo indica a homossexualidade do Lampião. O Lampião, ele era um assassino, mas era um assassino chique. Não faço nenhuma referência a esse livro porque não considero um livro. Eu acho que isso é uma aberração. Em 2013, o juiz Pedro de Moraes lançou um livro chamado Lampião Mata 7, onde ele afirma algo desconhecido para a maioria dos brasileiros, que Virgulino Ferreira era gay e seu casamento com Maria Bonita era apenas fachada. Certa feita, numa entrevista numa rádio local, o repórter me perguntou se eu fui o primeiro a apontar Lampião como homossexual. Eu disse que não, eu sou o último. Tudo indica a homossexualidade de Lampião. As juras de amor eterno que ele trocava com Luiz Pedro, fazendo planos para irem viver juntos em Goiás, longe das insinuações. Isso é da literatura da época. Para esconder aquela relação espúria, a vida entre Lampião e Luiz Pedro, o próprio Luiz Pedro, matreiro, dizem que até um homem de bem, matreiro, sugeriu ao capitão a inclusão de Maria Bonita. Em 1931, o Luiz Pedro, querendo se safar dessa sociedade, sugeriu a ele que aqui em Santa Brígida, no Caiçara, um sítio Caiçara, tinha uma morena muito bonita que ele deveria juntar-se a essa moça. Então viviam o trio Luiz Pedro, Maria Bonita, que era amante de Luiz Pedro, e o Lampião. Em verdade, Maria Bonita não existiu para o cangaço. Maria Bonita é um nome de criação da literatura do cordel que só ocorreu após a morte do Lampião, muitos anos depois. Foi daí que surgiu Maria Bonita no cangaço. Não faço nenhuma referência a esse livro porque não considero um livro.
Eu acho que isso é uma aberração. Vera Ferreira, neta de Lampião e Maria Bonita, sou filha de Expedita Ferreira Nunes, filha única de Lampião e Maria Bonita. Os piores escritores nunca encontraram nada com relação ao meu avô ser homossexual, minha avó ser adúltera e meu avô não ter ereção. Jamais. Não é o fato dele ter dito que meu avô era homossexual que não existe o preconceito contra o homossexual. Não estamos aqui discutindo isso. Não existe a homofobia com relação à nossa família. O que existe com relação à nossa família é a irresponsabilidade desse juiz, sem nenhum basamento histórico, sem nenhuma testemunha, né? E ferir. Não é que ele está ferindo só a meu avô e a minha avó, ele está ferindo a minha mãe e todos os meus irmãos, somos 4 netos, toda uma família e as bisnetas. O Lampião, ele era um assassino, mas era um assassino chique. Ele se vestia muito bem, ele tinha botões, os botões da roupa dele eram de ouro. Ele tinha cartão de visita com fotografia, o que na época era um luxo absurdo. Ninguém sabe, mas ele andou de carro pelo sertão, não só a cavalo, ele andou de Ford T pelo sertão brasileiro, chegou a assaltar, roubar um carro uma vez para dirigir por lá. Ele gostava de riqueza, gostava de luxo, era até um pouquinho brega, eu diria. A saga de Lampião acaba em 1938, quando ele morre em uma emboscada ao lado de Maria Bonita e mais 10 cangaceiros. No dia 28 de julho de 1938, aqui na Fazenda Angicos, quase na beira do São Francisco, a polícia de Zé Bezerra, por volta da madrugada, foi até o local onde estavam provavelmente 35 cangaceiros. Eles assaltaram a gruta e mataram 11 deles. 9 cangaceiros comuns, mais Maria Bonita e Lampião. Lampião foi um dos primeiros a morrer. Foi um dos primeiros. A polícia baiana usava metralhadoras. E Lampião foi um dos primeiros a ser atingido com um tiro no pescoço. Ele caiu logo se debatendo, mas logo foi morto. E Panta de Godoy matou Maria Bonita com um tiro e logo decepou a cabeça. Ah, foi a glória. Foi bom para o sertão. Lampião morreu tarde. Já devia tê-lo feito antes. Lampião não trouxe nenhuma glória, nada para o sertão. Não trouxe para a Bahia, não trouxe para Sergipe, não trouxe para Pernambuco. Vivia de fugir, roubar, fugir e matar. Era só o que sabia fazer. Covarde. Tem pessoas que dizem que meu avô foi o maior estuprador da história que a humanidade colocou. Aí ela disse para o jornalista, Lampião teve lá na casa do meu avô, na fazenda do meu avô, estava minha mãe, minha avó, minha mãe e mais, temos 6 mulheres no total. Aí a jornalista pergunta, ele estuprou as mulheres? Não, ele agiu como um verdadeiro cavalheiro. Então vamos gravar isso? Não, isso eu não gravo. Quer dizer, que tipo de escritor e pesquisador são esses? Não é que meu avô seja um herói, não é isso, nem um bonzinho. Nunca quis que as pessoas dissessem, seu avô é um herói, seu avô é um cara bonzinho. Não é esse, não é esse o caminho. Eu acho que o caminho é, vamos conhecer a história, vamos ler sobre a história, vamos ouvir sobre a história, vamos ter responsabilidade para com a história. Aí sim, você pode ter uma opinião formada, não uma opinião de se ouvir falar. Paraguaias esfomeadas, abordando as tropas para pedir comida. Então o imperialismo brasileiro foi chegando, foi abrindo a mala e foi comprando, colocando dinheiro na mão de um por um de todos os atores políticos importantes, porque podia, né? Paraguai, a fronteira onde você compra suas coisas, seu PlayStation, existe até hoje, é graças ao Brasil. Às vezes parece que muitos brasileiros têm um chip implantado no cérebro e assim que eles ouvem a palavra Guerra do Paraguai, eles começam a repetir sem controle. A Inglaterra mandou o Brasil destruir o Paraguai era uma potência em crescimento que ameaçava o poderio britânico. Isso tudo é uma bobagem. Eu não sei como a gente acreditou por tanto tempo nisso tudo. Os grandes mitos da Guerra do Paraguai. A famosa Guerra do Paraguai é um caso curioso na história do Brasil. Uma grande geração de brasileiros tem uma resposta pronta para dizer o que aconteceu durante esse conflito. O Brasil exterminou o povo paraguaio. O Brasil foi um fantoche nas mãos do Império Britânico. Só que, mais uma vez, galera,
não foi bem assim. Existe, então, a história da história e eu acho que existe a história. A importância da Guerra do Paraguai é inquestionável, né? O mapa geopolítico, né, e o mapa físico mesmo da América do Sul foi todo ele definido na Guerra do Paraguai. Mas essa guerra é repleta de mitos, e o principal deles, a Inglaterra financiou a guerra. I would argue that this is a myth of the Triple Alliance War, because there is no shred of evidence that would suggest that Great Britain orchestrated or manipulated the war in the way that has been suggested. O Brasil, quando declara guerra ao Paraguai, não o faz por interesse inglês, mas ao contrário, o Brasil estava rompido diplomaticamente com a Inglaterra e a Guerra do Paraguai representava a defesa dos interesses brasileiros e não dos interesses ingleses. A Inglaterra tinha investimentos, tinha projetos de infraestrutura no Paraguai. Agora imagine você, se você compra uma casa num país vizinho, a pior coisa que pode acontecer para o seu investimento é que tenha uma guerra nesse país. Então, se a gente pensar em interesses econômicos dos ingleses, o interesse era pela paz, pela prosperidade, para que suas ações e suas participações em negócios da América do Sul crescessem o máximo possível e ficassem cada vez mais valorizadas. Great Britain, as I said, is interested in free trade. It already has free trade with Paraguay. It already has significant trade links with Paraguay. Much of Paraguayan nascent industrialization is being led by British engineers, British manufacturing, and British money. Britain already has access to Paraguayan goods, but a lot of it can already get from Buenos Aires or from Brazil. There is no reason for Britain to see Paraguay destroyed. Essa ideia que os brasileiros não conseguem engolir bem. O Brasil sempre foi uma potência e o Brasil sempre foi um país imperialista. O Brasil invadiu praticamente todos os seus vizinhos. O Brasil não perde guerra no exterior, né? E a visão que os bolivianos, a visão que os paraguaios têm de nós brasileiros como agressores, imperialistas, é uma visão com a qual nós brasileiros não estamos muito acostumados. O Império do Brasil era uma potência nessa época, era uma potência regional e para manter a sua hegemonia regional, ele desafiava até mesmo a Inglaterra. Britain's concern is in fact the reverse. It sees the war as an interruption of free trade. One of the reasons it does not want to see Paraguay crushed is because Paraguay has a debt with Great Britain. I think most historians were saying that Great Britain was behind the war. Unfortunately, when you look at the evidence, there is none. Agora, dos mitos mais fantasiosos é o mito número 2. A de que o Paraguai era uma superpotência. O Paraguai tinha, sim, um início muito precário de industrialização, né, feito pela vinda de técnicos ingleses, pela incorporação de técnicas aos recursos muito limitados do Paraguai. Essa é outra bobagem que a gente acreditou há muito tempo. O Paraguai, ele tinha o dobro da população do Uruguai e um comércio exterior muito menor. Ele não conseguia fazer coisas básicas sem ajuda estrangeira. Was a relatively prosperous country. What is interesting is that it is state-led development. This is not a country that is involved in free trade. Agricultural and industrial production is led by the state. And this makes it a very different economic and development model from its neighbors. A economia do Paraguai, pelo isolamento, pelo bloqueio, estava se transformando quase numa economia natural. Eu te dou 6 galinhas, você me dá um porco. A circulação do meio monetário estava muito restringida. Então, o Paraguai tinha que se abrir ao exterior. Isso era uma necessidade. Tem um relato do Richard Burton falando sobre a Guerra do Paraguai para os seus amigos ingleses. E os ingleses perguntavam, mas o que é o Paraguai? As pessoas mal sabiam que país era esse, que dirá ter medo da prosperidade desse país. Isso é ridículo. Ainda bem que essa tese, nos últimos anos, ela já foi abandonada, já foi esquecida. Agora, o terceiro mito, na verdade, não é um mito. É uma certeza que muitos paraguaios e brasileiros têm até hoje. A de que o Brasil cometeu um genocídio no Paraguai. O Paraguai nunca vai aceitar isso, mas quem colocou toda a população paraguaia, quem nunca aceitou a derrota, quem nunca quis negociar politicamente uma solução para o conflito, foi López. López não é nenhum gênio militar. E López, isso é consenso entre os historiadores, é um péssimo político. Basta ver a situação de isolamento que ele acabou se colocando, sozinho contra as 3 maiores nações da América do Sul. He was an absolutist leader. All decision-making in Paraguay was centered upon himself. And this is part of the problem with the Triple Alliance War. You have one side which is led
by a leader militarily, economically and politically by one person. Quando as tropas brasileiras passavam pelo Paraguai, tem relatos de paraguaias esfomeadas abordando as tropas para pedir comida. Teve muitos casamentos de paraguaias com soldados brasileiros. Ou seja, talvez tenha sido um genocídio, sim, mas causado pelo tirano Solano Lopes. O grande articulador do extermínio da população masculina do Paraguai foi Lopes. Ele que colocou todos os jovens paraguaios para lutar numa guerra perdida. Como a gente poderia dizer que quem colaborou para extermínio da população alemã no final da Segunda Guerra Mundial foi Hitler, quando colocou meninos de 14, com 15 anos, né, a Hitlerjugend, a juventude nazista, para lutar contra os tanques russos. Eles não tinham a menor chance. Os meninos paraguaios também não tinham a menor chance. We have active involvement of women in pitched battles. In the Battle of Piribebui, in the Triple Alliance War, it is women that take on the Brazilian troops and get massacred. In the Battle of Acostanu, it is Paraguayan children, most of whom are under 13, 14 years of age, who wear false beards in order to appear like men and take on the Brazilian military armed with almost nothing. No rational leader would take on almost half the continent in a war. Agora, uma coisa incrível que quase ninguém sabe: se o Paraguai existe até hoje como país, é graças ao Brasil. It is only because of Brazil, ironically, that Argentina and Brazil don't swallow up Paraguay. The Argentina certainly wanted to split Paraguay 50-50 to each of them. It was the Brazilians under British pressure that said no, Paraguay must retain its independence. A Argentina, no final da guerra, queria dividir o Paraguai ao meio com o Brasil. Então não existiria mais paraguaios, porque seria metade população do Brasil, metade população da Argentina. Mas o Brasil, muito inteligente, diga-se de passagem, o Brasil resolveu não aumentar mais a fronteira da Argentina e não aceitou o acordo, mantendo assim o território paraguaio. Então, se o Paraguai, a fronteira onde você compra suas coisas, seu PlayStation, existe até hoje, é graças ao Brasil. So Brazil turns into, if you like, an ally of Paraguayan independence and national sovereignty, ironically, in the face of Argentinian expansion. A guerra é ruim para os negócios, de uma forma geral. A guerra foi boa para os governadores das províncias de Entre Rios, Corrientes para os fornecedores, províncias ali do Rio Grande do Sul, os vendedores de cavalo. E o exército brasileiro fez como a CIA fez no Afeganistão, chegou com a bolsa preta cheia de dinheiro e foi comprando. Então o imperialismo brasileiro foi chegando, foi abrindo a mala e foi comprando, colocando dinheiro na mão de um por um de todos os atores políticos importantes, porque podia, né? O fato da Guerra do Paraguai ter sido contada de maneiras tão diferentes é resultado de diferentes interpretações que atendem a diferentes interesses específicos. O contar a história nunca é neutro e temos que tomar muito cuidado com isso. Na verdade, a gente tem a história e a história da história, né? Nenhuma pessoa viva de hoje viu a guerra. Nenhuma pessoa viva esteve presente na guerra. Então, o que a gente tem são sempre versões. Vamos lembrar Lopes. Lopes, quando terminou a guerra, Francisco Solano Lopes foi declarado traidor. Foi condenado à morte no Paraguai. Teve seus bens conquistados. Então, se você aparece nas ruas de Assunção em 1871, 72, Lopes é considerado um traidor nacional. Hoje, se você aterriza em Assunção e no seu caminho para o centro de Assunção, você passa por estátuas de Lopes. Então, o que aconteceu? I would say that there's very little evidence. The dependency school really has a general theory, and it tries to fit the Paraguayan conflict, or the Triple Alliance War, into its overarching theory. It sounds very good on paper, but there is, as I said, there is not a shred of evidence that would suggest that Britain were behind the war. A diferença que a gente nunca pode esquecer do romancista e do historiador é que o historiador tem um compromisso com a verdade. O historiador tem um compromisso de recuperar aquilo que aconteceu de fato. Ainda que as pessoas não gostem muito do que a gente fala. Ainda que as pessoas não gostem muito do que a gente fala.